Oi, boa tarde a todos. Eu, Mariane, juntamente com a minha dupla Bianca Grilo, a gente vai apresentar um trabalho sobre um sistema solar fotovoltaico conectado à rede. Então, para dar continuidade no nosso trabalho, o que significa, esse conectado à rede? Então, o que é uma GD? O que significa esse termo, Então, GD significa geração distribuída, ou seja, é o termo dado à energia elétrica gerada no local de consumo ou próximo a ele, sendo válido para diversas fontes de energias renováveis, como energia solar, eólica, hídrica, entre outras. Mas no nosso caso, a gente vai falar sobre a energia solar. Agora, nessa parte, a gente vai dar início ao nosso dimensionamento, Então, a gente escolheu uma residência com 4 moradores, situada na cidade de Araranguá, Santa Catarina, considerando a localização para o norte e a inclinação baixa, porque ela foi instalada no telhado da residência. Primeiramente, a gente pega uma fatura, de energia do cliente para ver o histórico de consumo. E como vocês podem ver nessa coluna aqui, são todos os históricos de consumo de cada mês desse cliente, tendo uma média de 295 kWh, totalizando anual, 3.540. Em seguida, pegamos os dados da irradiação média diária, que é esse valor de 4,5, e para ter, a irradiância média diária anual, a gente multiplica esse valor por 365, que resulta em 1.642,5 kWh por metro quadrado ano. Depois, a gente tem esse valor de irradiância, que no caso aqui a gente definiu como 1 kWh por metro quadrado. E em seguida, a gente calcula a produtividade, o Y, que nada mais é do que a irradiação média diária anual dividido pela irradiância. Em seguida, para a gente calcular a potência necessária desse sistema, a gente pega o valor de consumo anual desse cliente e a gente divide pela taxa de produtividade, que no caso é o Y, multiplicado pela taxa de desempenho, que no caso de Santa Catarina, que fica no sul, é 0,85. E assim a gente tem a potência total necessária do sistema, que no nosso caso deu 2,5 kW. A partir desse dimensionamento manual, que a gente fez, a gente vai usar o software SAM para fazer as devidas escolhas de módulos, inversores, as gerações de energia e etc, Então, primeiramente, a gente pega os dados meteorológicos da cidade de Araranguá e com isso a gente consegue dar continuidade. Primeiro, a gente define o nosso módulo fotovoltaico. Como a nossa potência necessária, foi de 2,54 kW, a gente usou um módulo, com uma potência de 550 watts, para se aproximar desse valor da potência necessária que a gente precisa, Então, a partir disso, a gente totaliza um número total de 5 módulos. Então, aqui no software, a gente considerou um módulo que já existia nos dados, do software mesmo, no modelo Philadelphia, a marca, com a potência de 550 watts. Então, no software, ele já vai te dar todas as informações necessárias que tu precisa. Ou seja, funciona como um datasheet. Então, ali vai estar as eficiências, o tamanho dele, o máximo de corrente que ele suporta, em curto-circuito, enfim. Ali vão ter vários dados desse módulo. Em seguida, a gente dá continuidade para dimensionar, para escolher o nosso inversor. Aqui a gente pegou um inversor de 4,6 kW de potência, o que para o nosso sistema, fica superdimensionado. Só que o que esse cliente falou pra gente, que ele queria posteriormente aumentar o número de placas. Então, como ele disse que queria fazer isso num segundo momento, a gente dimensionou esse inversor
para não precisar trocar de inversor depois de um tempo, né? Mas vale lembrar que para essa quantidade que a gente fez o projeto, ou seja, de 5 módulos, esse inversor poderia ser num total de 3 kW, que também atenderia perfeitamente o sistema. Aqui no software a gente usou o inversor da Solis, de 4.6 de potência, e aqui ele também dá todas as características pertinentes que a gente precisa para calcular, para saber, né, os dados do inversor. O número de MPPTs, o número de strings, máxima potência, corrente que ele suporta, enfim, ele é um datasheet completo aqui no software. Depois da escolha, né, do módulo e do inversor, a gente vai para a parte de sistema, onde que a gente insere a quantidade de módulos e strings. No nosso caso, a gente vai usar 5 módulos em séries em uma string só. Então, né, é necessário analisar, né, se esse sistema ele está adequado em relação à combinação de módulos fotovoltaico e o inversor. Então, essa é uma etapa fundamental, né? Primeiro, a gente tem que analisar a tensão de circuito aberto dos módulos. Esse valor, o valor total, né, ele não pode exceder a tensão máxima de entrada do inversor. Então, como há 5 módulos em uma string, ou seja, né, eles estão em série, tem uma tensão total de 252 volts. Então, a gente tem que comparar esse valor, né, com a máxima tensão de entrada do inversor, que no nosso caso é a entrada de 500 volts. Então, dessa forma, né, o primeiro item, no caso 252, ele está adequado. O segundo passo, né, que é preciso conferir, é a faixa de operação do inversor, ou seja, o valor máximo e mínimo de MPPT. Ou seja, que no nosso caso o mínimo é 200 e no máximo 500. Como a nossa string, né, ela tem um valor de 212,5 volts, ela tá dentro desses valores do inversor, né. Agora a terceira e última parte, né, para ver se é compatível ou não, é na questão das correntes. Ou seja, a corrente da string, ela não pode exceder o valor da corrente máxima, né, de entrada do inversor. Ou seja, a corrente máxima dos módulos, no nosso caso, deu 12,9 A. E a corrente máxima de entrada do inversor é de 13,20. Então, como está abaixo, ela é comprovada novamente, né, o terceiro passo, que eles são compatíveis, ou seja, o módulo fotovoltaico é compatível com esse inversor. Após isso, né, a gente colocou ali no software o ângulo azimuth e o ângulo de inclinação. No nosso caso, a gente colocou 180 graus, né, que quer dizer que está virado para o norte. E o ângulo de inclinação, a gente colocou um ângulo de 10 graus. Após todos esses dados, né, inclusos no software, a gente coloca para simular, para ver a geração anual desse sistema. Então, como vocês podem ver, aqui é o gráfico, né, da geração anual. E nessa coluna aqui, vocês conseguem ver a geração mensal, né, juntamente com a média e o total de geração do sistema. A gente, depois disso tudo, né, das etapas, a gente ainda fez a parte de simulação 3D, como se houvesse sombra, enfim, né, ou coisas do tipo, mas na nossa situação, o cliente é uma casa mais alta, referente aos vizinhos, né, logo não vai ter nenhum sombreamento nos módulos, então a eficiência deles ali é de 100% em relação ao sombreamento.
E assim concluímos a nossa parte experimental, né, na parte do software. Olá, eu sou a Bianca e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a parte financeira, né, da implementação dessa GD, que já foi dimensionada pela minha colega Mariane. Bom, então falando primeiramente, né, sobre essa questão de GD1 e GD2, né, que no caso vai ser comparado, né, a partir da Lei 14.300 implementada em 2022 com a REN 482 implementada em 2012, né. A REN ela nos falava que GD1, GD2, GD3, enfim, a compensação era considerando todas as componentes da tarifa de eletricidade. Já na Lei 14.300, a GD1 ela continua, né, sendo compensada e considerando todas as componentes da tarifa, e a GD2, a compensação ela é considerando todas as componentes menos a TUJ de fio B, né, de maneira gradativa, né, onde ela inicia em 15% no ano de 2023 e vai até 90%, né, no ano de 2028, certo? Mas ali, quando eu estiver falando a respeito da GD2, né, o cenário dessa GD2, eu vou estar abordando um pouquinho mais sobre isso. Bom, só para deixar alguns parâmetros estabelecidos antes de a gente ir para a questão de contas em si, nessa comparação, os fatos que têm que ficar estabelecidos é que a tarifa que foi utilizada é essa, de 0,573, né, reais por quilowatt-hora, que ela é a tarifa que está em vigor, né, pela Celesc do grupo B1, né, residencial normal. Outra coisa que foi estabelecida também é que para o cálculo da TUJ de fio B, a gente utilizou, né, esse valor que é encontrado na ANEEL, né, a partir aí dos dados das componentes tarifárias, onde a gente encontra, né, para o nosso subgrupo, então, modalidade convencional, né, o valor de 118,8 megawatts, né, onde a gente aí teve que fazer uma megawatts por hora, onde foi feito também uma conversão que chegando na GD2 ali eu vou estar abordando melhor sobre isso. Bom, então primeiramente, né, falando aqui a respeito da GD1, né, e o seu cenário, sabendo que esse investimento então foi de 13.303, né, e seguindo a tarifa que eu já comentei, e essa taxa mínima mensal aqui também, que ela é levando em consideração os, os 30 kWh, né, que a taxa mínima não, é o valor mínimo, né, que vai ser pago, a gente consegue estipular aqui, né, os valores, então. Bom, trazendo aqui a respeito do consumo, então, a gente tem aqui na linha F, certo? O nosso consumo, que já foi demonstrado também pela colega, né? A nossa média, o nosso valor total. Em seguida aqui a gente tem a questão da geração, que foi retirada, né, do software SAM, também já especificada pela colega Mariane. E aqui a gente trata de uma diferença, né? Ou seja, consumimos 197, né, aqui no caso, e foi gerado 381 kWh. Ou seja, houve uma geração maior do que aquilo que foi consumido, assim gerando um crédito de 184 para possivelmente ser utilizado num próximo mês ou ir gradativamente, né, acumulando esses créditos para quando for necessário estar utilizando ele e assim diminuindo, né, na fatura de energia. Aqui então a gente tem a comparação a respeito da fatura sem solar, na linha J, e na fatura com a solar. Ou seja, no primeiro mês aqui de janeiro, a gente teve uma geração maior do que um consumo, né? Do que o consumo. Então, dessa forma, com o solar, seria pago apenas o valor mínimo, né? Ali o valor mínimo estipulado pela Celesc, né? Através da taxa também estabelecida. E isso vai acontecer durante esses primeiros meses aqui, aonde acaba que sempre vai estar gerando um pouquinho de crédito, né? Ou como acontece aqui em março, o consumo foi um pouco maior, então a gente já tinha créditos acumulados, aonde também foram consumidos, né? Então houve essa compensação.
Aí aqui, a partir do mês de maio, né, onde a gente sabe que os dias tem mais dias nublados, então a incidência é menor, a gente vai ter uma geração menor, aonde aqui a nossa diferença começa a ficar negativa, assim os nossos créditos são mais consumidos, até que chega um momento aqui no mês de agosto, onde esse acúmulo, né, de créditos que foram usados, ele fica bem negativo, o que aí a gente consegue ver que tem um aumento no valor da fatura mesmo com o solar. Mas claro, né, nem perto do valor que era pago antes. Então, isso é normal, obviamente, pela questão da incidência solar diminuir nesses meses, como já foi estudado, né, e também mencionado. Então, essa questão aqui de economia nesses meses ela cai, mas devido a esses fatos, o que se torna normal quando vai se dimensionar uma usina fotovoltaica. Bom, e aqui então a gente vai ter, né, uma economia nesse cenário de GD1 anual de R$ 1.320,25, né? Então, isso no caso da GD1. Com esse valor, foi possível também a gente estar calculando, então, o nosso payback, né? E o nosso payback, ele foi calculado a partir da nossa geração, o nosso somatório da geração, desculpa. Então, o somatório dessa nossa geração, multiplicado pelo valor da nossa tarifa, que está aqui. E assim a gente teve, né, o total que foi economizado, certo? E aí, em seguida, a gente vai fazer a divisão do valor que foi investido, que é o nosso 13.303, dividido por esse valor está aqui, que foi da nossa geração média vezes a tarifa, obtendo então um payback de 6,5, certo? Ou seja, 6 anos e meio para a gente começar a ter retorno num cenário de GD1. Passando para o cenário de GD2, vou primeiramente apresentar aqui essa planilhazinha que eu fiz só para especificar a questão da TUJ-FIL-B, onde, como eu já havia citado, a gente obteve ali o valor de 118,08 megawatt-hora pelo site da ANEEL, né? Que isso aqui é um valor estabelecido pela concessionária Celesc, que é a concessionária de Araranguá. Então aí a gente tem esse valor. Aí como na nossa fatura de energia a gente recebe ela em quilowatt-hora, a gente precisa passar esse megawatt-hora para quilowatt-hora. E daí assim a gente obtém esse valor de 0,118 kWh. Com isso, né, tendo também aqui a tarifa que já foi mostrada, a gente consegue então obter o valor da nossa TUJ-FIL-B, onde ela é calculada da seguinte forma: a TUJ-FIL-B ela equivale a 20,6% na fatura de energia da Celesc, certo? Onde a gente obtém fazendo o valor da TUJ-FIL-B dividido pelo valor da fatura. A gente obtém essa porcentagem aqui. Pela lei 14.300, né, a gente tem não o 20,6%, mas sim o 15% que foi estabelecido pela lei. Esse 20,6% é o 100% da nossa TUJ-FIL-B, né? E como no ano de 2023 é 15%, então a gente tem que recalcular esse valor para o ano de 2023 e assim por diante. No caso, em 2024, a gente vai ter 30%, né? Como eu já citei ali anteriormente, até 2028, onde a gente vai atingir, né, os 90%. E o ano de 2029, ele é às vezes citado, né, como sendo 100%, mas ele ainda está indefinido, né, através da lei. Bom, então, para a gente obter esse valor da TUJ, né, para o ano de 2023, a gente atinge ele através desse 15% para esse 20,6%. Ou seja, temos 15%, né, 0,15 ali multiplicado pelo 0,118 para a Celesc, e aí a gente obtém esse valor aqui. Com o FV, né, com o fotovoltaico antes da lei, a gente obtinha 1 para 1, né, onde a gente vai ter essa geração multiplicado pelo valor da fatura. Com o fotovoltaico na lei 14.300, a gente não vai ter esse 100% de economia. A gente vai ter um desconto, que é o valor da TUJ-FIL-B.
Ou seja, em cima do valor que a gente economizava, a gente vai deixar de economizar um certo tanto, né? Então vai depender do cálculo que eu vou estar mostrando a seguir, que está presente aqui. Bom, aqui a gente tem a nossa planilha que foi demonstrada anteriormente até esse pedaço da linha K. Aqui, ó, fatura com solar. Tá igual a nossa GD1. Com esse acréscimo, né, da TUJ fio B, a gente tem o seguinte cálculo, aonde a gente vai ter o valor da geração multiplicado por o valor da TUJ fio B, obtendo esse valor aqui em reais, certo? E aí, esse valor aqui, a gente vai estar vindo para a fatura em GD2, que ela é feita da soma do valor da fatura com o solar mais a TUJ fio B, já que a TUJ fio B, ela se torna uma... deixa que a gente economize mais, né? Se não existisse essa questão, né, muitos chamam de taxação, mas não seria o termo correto, essa taxação, ela deixa de você, ela não deixa tu economizar o 100% que tu estaria economizando, como no ano de 2022 ainda era. Ou seja, a tua economia, ela vai ser, ao invés de a fatura solar ser considerada essa, nós vamos assim, então, estar considerando esse novo valor, né, de fatura, tendo essa economia aqui menor, né, para todos os meses, então. E, obviamente, aqui também a gente vai ter, então, uma economia total menor, certo? O que dessa forma vai influenciar aqui no nosso payback, né? Que foi calculado da mesma forma como no cenário de GD1, né? Só que aí, nesse caso, a gente vai ter uma geração média, né, vezes a tarifa aqui menor, né? Então, assim, a gente vai ter um payback maior, né? De 6,7, ou seja, cerca de 6 anos e 8, 9 meses, para daí sim tu tá tendo, né, um retorno. Então, esse payback, ele aumentou aí cerca de 2 meses. Então é isso. Esperamos que essa lei 14.300 ela não atrapalhe, né, as vendas aí de sistemas e usinas fotovoltaicas e o pessoal continue aí economizando. É isso então. Muito obrigada pela atenção.